E eu vou baixar a câmera para ensinar vocês a fazer o círculo, tá? Esse círculo, ele tem 18 centímetros de diâmetro, tá? 18 centímetros. E como que a gente faz um círculo? Vamos lá, de uma maneira, tem várias maneiras de fazer, mas a gente vai fazer aqui de uma maneira bem facinho, ó. Vocês vão pegar um quadrado, uma folha sulfite, uma cartolina, um quadrado, tá? Sempre o quadrado tem que ser maior que o seu diâmetro, né? Então, por exemplo, aqui tem 18, aqui o meu quadrado está com 20 centímetros. E aí a gente dobra, parecendo aquelas dobraduras de escola mesmo. A gente vai dobrar ao meio e dobrar ao meio, tá? Aqui na parte que tá, ó, as aberturas do nosso quadrado, nós vamos achar aqui o raio do nosso quadrado com os centímetros, que é a metade. Então, sempre assim, 18 centímetros de diâmetro, metade é 9. Se vocês querem um círculo, por exemplo, de 20, vai ser com 10. Então, sempre o raio é metade do diâmetro que vocês querem, tá? Então, risca os 9 centímetros, bem daqui, tá dando para ver, ó, bem da quininha. E a gente faz aquela brincadeira mesmo de ir marcando, ó, 9 centímetros, a gente vai fazendo os pontilhados, ó. Então, eu vou marcando 9 centímetros em todo o contorninho dele, conforme eu vou girando minha reguinha, desde aqui da ponta, ó, 9 centímetros, ele vai formar o meu círculo, tá bom? Mas depois também eu vou deixar esse moldezinho para vocês lá no meu Insta, lá no link do Insta, tá certo? E aí, ó, é só cobrir os pontinhos. Aí vocês vão estar fazendo certinho, ó. E aí cortar. E a gente faz o nosso círculozinho perfeito. Com qualquer medida que queira aí, sem precisar de molde. Liberdade aí, ó. Liberdade criativa, principalmente quem não tem impressora, às vezes tem certa dificuldade, consegue fazer o nosso círculo, tá certo? Viram como é fácil fazer um círculo, gente? Delícia? Então, a gente vai precisar, no nosso ciclo, uma vez, tá? No sintético, do fundo, o externo. Dentro, eu estou usando tricoline e vamos estruturar com TNT, tá? Tanto o forrinho quanto a parte externa. Aqui eu já colei com TNT para adiantar. E aqui eu vou passar para vocês também rapidinho, para a gente estruturar o tecidinho. Porque eu não quero que aquele fundo fique fofo, solto. Por isso que eu resolvi estruturar o tecido. Quem quiser também colocar manta também pode. Pode usar o cetim, né? Pode usar o cetim suede, pode usar vários materiais. Aqui eu optei pelo tricoline, essa estampa também de Natal. E vamos usar a colinha direcionável para fixar o meu tecidinho, ó. Olha que lindo, gente. Essas pintinhas douradas, bem cara do Natal mesmo, da coleção Natal da Personal de Tecidinhos. Então, a gente passa o sprayzinho, protege a sua mesa com um papelzinho para não ficar aquela meleca. Quando é tecido, eu passo no estruturador, não passo direto no tecido. Um pouquinho de cola. E colocamos nosso tecidinho aqui, ó. Alisa bem direitinho para não ficar nenhuma bolinha. E aí está estruturado o nosso fundo. Assim, ele não vai ficar aquele fundo fofo, solto. Quando a gente puxar ali o panetone, vem com fundo, vem com tudo, tá? Olha lá. Então, aqui a gente estruturou como TNT. Eu fiz o mesmo daí processo no sintético externo, para ele poder ficar bem firminho. Vamos cortar, ó. Seguindo o nosso círculo, corta o excesso. Sempre quando a gente vai estabilizar, principalmente peça redonda, é sempre legal... Essa tesoura tá seca. É sempre legal a gente pegar e usar o estruturador um pouquinho maior que o principal, tá? Um pouquinho maior que o principal, para a gente poder fazer esse refilo, ficar um acabamento bem bacana. Então, corta lá. Sempre a mãozinha espaldada na mesa e a tesourinha que vai girando. A cola direcionável, ela gruda um pouquinho na tesoura. Olha lá, refilamos. E aí o nosso fundo fica firminho também, fica mais fácil de trabalhar e fica também, vai ficar um fundo lá sentadinho. Agora, a gente vai achar já os piques, ó, a gente vai dobrar
Esse círculo no meio, vamos achar as 4 extremidades, tá? Então, a gente vai dar piques, ó. É piquezinho, pequenininho. Não é aquele pique gigante, pelo amor de Deus. Piquezinho delicado, ó. E aí, a gente junta agora esse pique também com pique e faz nas outras extremidades para marcar esses 4 cantinhos, tá? Para na hora da gente posicionar lá no nosso conezinho. Vai ficar como se fosse um cilindrinho. Então, eu faço esse processo tanto no fundo, no forro, quanto na parte externa, tá certo? Ó. Pique, com pique. Assenta ele certinho. Piquezinhos. Para deixar a nossa peça bem esquadrada, bem certinho, tá? Então, fez nos fundinhos, a gente vai reservar para montar a nossa base, tá? Aqui eu estou usando o sintético estampado Natal. Esse aqui é o cetim, gente, ele tá muito legal. Tá bem macio esse sintético, bem gostoso de costurar. Quem tem máquina doméstica também vai conseguir fazer tranquilamente. Bem bacana. Agora, a gente vai cortar, ó, uma faixa, a Márcia colocou as medidas aí. Aqui eu quis fazer uma brincadeira, tá? Então, eu fiz essa parte estampada e usei aqui o glitter glue para dar um charme. Esse glitter glue douradão, tá? Bem bonito, bem lindo, para dar aquele tchan, gente, de Natal. Aqui essa faixa tem 4 centímetros e minha base principal tem 14, tá certo? Como aqui a gente está cortando na largura do material, no sentido do desenho também, aqui, ó, na parte interna, para segurar, para estabilizar esse sintético e ele não ficar elástico, a gente cola uma fitinha crepe, ó. Então, eu colei aqui já a fitinha crepe para adiantar, porque nessa parte aqui vai ser a parte superior do meu porta-panetone, tá? Tem aqui, ó, a parte superior, a gente vai colocar a faixa dourada, então ela é mais durinha. Como esse sintético cetim é molinho, essa parte que tem a fitinha vai ficar aqui na parte de baixo, tá certo? Vocês podem colocar a faixa tanto na parte de cima ou na parte de baixo, né? Quem quiser não colocar esse detalhe, aí vai cortar com 17 centímetros inteiro, tá bom? Então, essa parte que eu estabilizei vai ficar para o fundo da minha peça, tá? E vamos colocar agora aqui nossa faixinha com glitter glue. Só que o glitter glue, ó, ele é mais firminho. Essa é aquela fita lonita da Personal, que já vem cortada no rolinho. O meu, ela já vem cortada, ela já vem nos rolinhos assim, cortadinha. Então, ela não tá, ó, no sentido da elasticidade, ela tá no sentido do comprimento. Então, ela não é elástica, tá? Caso vocês cortem aí do material que vocês têm na largura do nosso rolo, se cortar na largura do rolozinho, ó, a gente tem uma elasticidade. Por isso que a gente coloca a fita para estabilizar. Porque senão, na hora de fazer a costurinha reta, ele vai ficar todo abalaudinho, tá? Principalmente sintéticos que são bem maleáveis, bem macios. Eles têm uma elasticidade, ó, maior, tá? Agora, se cortar na altura do comprimento, não tem problema, não tem essa elasticidade. Então, a gente quebra com a fita crepe, tá bom? Então, eu vou deixar ela para a parte de baixo e na parte de cima eu vou botar o meu glitter. Então, a gente vai colocar aqui, ó, direito com direito e vamos costurar, tá? Aqui, normalmente, eu faço a técnica do virado, mas para facilitar aqui, para o porta-panetone ser uma peça vendável para vocês fazerem aí com mais otimização, a gente vai costurar, costurinha comum, tá? Direito com direito e desvirar. Então, direito com direito, pezinho de máquina, vai equiparar ele bem na beiradinha e vamos fazer uma costurinha pé de máquina bem bonitinha, retrocesso. E vai seguindo, ó, bem certinho, tá? Aqui eu tô usando linha de nylon 60. Ó. Vai passando a costurinha. Retrocesso, início e final. E aí ele vai ficar dessa maneira. A gente vai abrir e vai tombar esse sintético, tá? Ó.
Então, eu vou tombar com a minha parte do glitter para cima, para ele dar esse efeito, ó. A gente vem aqui, vinca bem esse material. Como ele é maleável, ele fica bonitinho aqui no lugar que a gente quer. Olha lá. Tá? Se eu fizer a parte mais escura, ó, tombada, ele dá esse efeito de sobreposição, tá bom? Se eu quiser também fazer o contrário, tombar ele para o lado do glitter, ele vai dar o glitter sobreposto no verde, tá bom? Então, é opcional também. Não tem, né, uma regra. Vocês podem tombar, como é sintético, para qualquer lado, tá? Quando é tecido, normalmente a gente tomba para o lado mais escuro. Então, é só vincar bem e passar um pespontinho aqui, ó. A gente vem aqui para a máquina. Gosto de dar 2, 3 pontinhos aqui no início, tá? Eu abro aqui, vou com a minha mãozinha aqui embaixo, para ele não dobrar, e vamos fazer um pesponto. É bem gostoso de fazer essa peça. E depois também fica a dica para vocês, podem fazer como se fossem cachepozinhos. Sem ser de Natal, dá para usar ela o ano todo. Ó, então, a gente faz um pesponto, ele vai ficar aqui presinho, bonitinho, tá? E agora a gente vai unir as extremidades. Deixa eu tirar aqui só essas linhazinhas daqui, ó. E aqui ele passou um pouquinho. Ele tem que estar bem certinho aqui. Bem certinho. Porque como ele tem agora essa faixa decorativa, a gente tem que juntar agora, para fechar o nosso círculo, direito com direito, mas tem que se atentar no quê? A gente tem que encaixar essas emendinhas, ó, bem certinho, tá? Então, essa emenda, quando a gente tem peças com faixas, o mais importante é a simetria dessas faixinhas aqui. Então, a gente vai juntar costurinha com costurinha. Eu gosto, quando é peça assim, de colocar aqui um pinguinho de cola ou um pedacinho da fita mesmo, dupla face, para ela não sair do lugar, tá? E aí a gente junta bem certinho, ó. Como ele tá certinho, ó, ele vai bater certinho, tá? Mas tem que se atentar a juntar aqui essa partezinha. Então, vamos prender ela aqui. A gente vai fechar agora esse anel, tá? Então, quando tem, assim, essas emendas, eu venho primeiro na emendinha. Saiu a linha da minha agulha. A gente tem que tirar o óculos, porque o óculos é para longe, senão a gente não enxerga a agulha. Então, quando tem, assim, faixas, né? Eu venho aqui na faixinha primeiro, ó. Venho aqui na faixinha, tá? Seguro aqui com o meu dedinho e passo uma costurinha aqui, prendendo primeiramente ela, ó. Para ela não sair do lugar. Pezinho de máquina aqui também, ó. Então, eu travo primeiro essa emendinha aqui, para ela ficar encontrando certinho, tá certo? Tá dando para ver direitinho aí? A pessoa que tem mania de linha, eu vou vendo as linhas, eu vou cortando. Então, a gente vai passar agora a costurinha normal, tá? Pé de máquina, fechando o nosso anelzinho. Ó. Retrocesso. Minha fita crepe fica aqui para baixo, não tem problema, não estraga a máquina, ó. Retrocesso. Então, eu travei agora meu anel e a minha faixinha, ó, quando eu desvirar, ela vai estar assim, ó, contínua, tá? Então, isso que é importante, ela tem que estar, ó, certinha, não pode ficar aquele degrau, tá bom? Tira as linhas, vai limpando sua peça bonitinha, que a pessoa aqui tem mania, super mania de limpar as pecinhas. Aqui, para fazer também um acabamento legal, ó, a gente vai passar um pouquinho de cola de contato para abrir essa costura aqui nas pontinhas somente, tá? Pode ser a fitinha dupla face também. Ó, embaixo e em cima, pra gente abrir essa costurinha e ela ficar bonitinha também na hora da gente encaixar, tá? Pra ela secar um pouquinho.
Pode usar a fita dupla face, não tem problema. Minha máquina tá dando uma embolada no retrocesso. Ó, e agora a gente vem aqui, ó, e abre essa costura, tá certo? Ó, a cola ainda não deu tempo de secar, mas é isso que a gente vai fazer. A gente vai abrir essa costurinha para ela ficar aqui bem assentadinha, ó. Então, a gente abre as costurinhas e aí, na hora de pregar lá no fundo, não vai ficar volume, tá? A minha cola vai secando aqui, daqui a pouco eu venho fixar de novo ela aqui. A gente vai agora também achar os 4 cantos desse nosso anel. Então, a gente vai se basear por essa costurinha de fechamento, ó, esticando a nossa peça. A gente tem um pique nessa extremidade. Faz o piquezinho, tá? E a gente vai fazer isso na parte de baixo também, ó. Faz o piquezinho, onde a gente vai encaixar o fundo, tá? Aqui na parte de baixo, eu vou achar os 4 cantos, igual nós fizemos no nosso círculo, tá certo? Então, eu fiz o pique, ó, das extremidades, junto pique com a costurinha, ó, eu abro a minha peça ao contrário, junto meu piquezinho, ó, bem com a costurinha, e vou marcar também aqui os outros cantinhos, tá certo? Então, são 4 cantinhos, que é os 4 cantos do nosso círculo. Piquezinho, ó, bem petititinho, bem delicadinho, tá? Não precisa ser pique grande. Então, como eu optei por deixar a minha parte dourada para cima, tá? É opcional, se vocês quiserem deixar o detalhe para baixo ou para cima, a gente vai montar o círculo embaixo, ó. Aqui, ó, a gente dá uma marteladinha, dá uma vincadinha na costurinha. Eu não passei a cola nele todo aqui. Pode passar nele todo também, se quiser, ou só passar aqui nas beiradinhas mesmo, para ele ficar assentadinho. A cola já tá secando, aí ele fica bem assentadinho, tá? E agora a gente vai montar o nosso fundo. Então, o meu fundinho já tem também os piques. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai centralizar ele com os piques do nosso anel, tá? Então, direito para baixo, minha peça tá no direito, e com o meu detalhe para baixo, tá? Então, eu venho aqui na primeira, que tem a costurinha de união aqui do anel, coloco aqui, ó, pique com pique, ó, pique bem com piquezinho, e prendo, tá certo? Eu venho aqui na outra extremidade. Sempre que a gente esquadrar a peça, a gente encontra as extremidades. Então, encaixando, ó. Agora, vem aqui no piquezinho, prende ela aqui também, ó. E agora, nas outras laterais. A gente vai encaixar ele aqui, ele vai encaixar certinho nessas medidas. Ele não pode ficar nem muito folgado, nem justo demais, tem que ficar certinho, ó. E o piquezinho a gente vai encaixar ele aqui dentro. Vou pegar aqui esse outro, ele prende melhor. Esses pitititinhos. Ó. Então, eles vão ficar tudo presinho, tá? Antes de qualquer coisa, o que eu vou fazer? A gente vai fixar na máquina esses cantinhos aqui. Então, eu vou travar com as costurinhas para ele não sair do lugar. E eu ter certeza que o meu círculozinho aqui, ó, tá preso certinho, tá? Então, a gente vem, ó, com a parte do corpo para baixo, vai lá na máquina, não precisa dar retrocesso. Costurinha de segurança, ó. Faz uma costurinha e trava, tá? Porque os clipezinhos, às vezes, eles saem do lugar, principalmente nessas pecinhas redondas. Então, trava tudo com a costura. E daí não vai ter problema. Deixa eu virar mais para cá. Principalmente quem está iniciando, ó, trava tudo bonitinho. E a gente trabalha mais seguro aqui. Ó. Pronto, tá tudo presinho aqui. Agora sim, a gente vai fazer uma costura de fechamento no nosso círculo. Aí vocês podem colocar os clipezinhos, quem prefere colocar os clipezinhos, ó, nas partes que não estão presas, né, no restante do anel, ó. Vai encaixando.
Vai encaixando ele aqui. Encaixa bem certinho, ó. Bem na beiradinha. Pra gente fechar o anel e ele ficar aqui, ó, bonitinho dentro aqui da nossa peça. Então, fecha tudo aí para poder passar agora a costurinha geral. Olha lá, tá tudo presinho. Ó, nosso círculo tá preso aqui certinho, não tá faltando, não tá sobrando. Não pode sobrar, senão ele faz preguinhas. Olha lá do lado de dentro, tá? E agora a gente vai passar uma costurinha fechando. Aqui, né, tem gente que prefere colocar nessa posição na máquina, tem gente que prefere colocar nessa posição, tá? Quando é princípio de folha, a gente segue o fole para cima, né, em cima da base. Então, tem gente que prefere costurar assim, dessa maneira. Um pé de máquina, ó, vai seguindo, ó, e vai costurando. Quem gosta de fazer pelo lado ao contrário, pode ficar à vontade também, tá? Aqui o importante é vocês fazerem da maneira que vocês se sentem melhor, tá? Não tem uma regra. Eu gosto de Cris, qual foi fazer o material que você usou para estruturar o fundo? TNT também. Tudo TNT aqui. No sintético e no forro, né? Isso, no sintético e no forro, ó. Abaixar aqui Tá, para vocês obrigada. verem, ó. Ele não tá fazendo prega, ele tá certinho na medida. Olha lá. Tá? Vai tombando, ó, o material. A fita crepe, ela ajuda bastante, porque como ela tira a elasticidade dele, ó, ele fica certinho aqui, ó. Então, vocês vêm tombando a peça, como é um material macio, é bem tranquilo de costurar. E como a gente travou aquelas costurinhas, ele não sai do lugar. Você pode, né, ir ajeitando, ó, e girando, que ele não vai sair, ó, do cantinho, ó. Então, vem aqui, vai ajeitando para não ter nenhuma preguinha. Olha lá, ó. Vai girando sua peça, vai puxando sempre, ó. O acúmulo do material vai jogando para o outro lado. Vai costurando devagarzinho, ó. Venho sempre, ó, manuseando minha peça, sempre jogando excesso de material para o outro cantinho, tá? Vou vir agora com um pouquinho mais rapidinho, vocês já viram como é que é. Cheguei onde comecei, ó. Dou um retrocessinho. E tá pronto aqui o nosso conezinho, ó. Cone, cilindro. Olha lá que bonitinho que ele tá. Todo presinho, tá? Ó. E como tem o TNT, ele fica bem firminho esse fundo, tá bom? Eu não achei necessidade de estruturar a peça toda, mas o fundo, para ele poder ficar bem um pezinho. Agora a gente vai desvirando, ó, com cuidado. É uma peça grande, né? Não tem dificuldade de desvirar. E vamos acertar aqui essa costurinha. Não precisa fazer pique aqui. Nesse círculo. E agora a gente vem aqui, ó, vai arrumando a costura, ó, vai empurrando ela para fora direitinho. Vamos lá dentro ajeitando, ó, para ele ficar bem certinho. E olha lá, para ele ter esse fundinho, ó, a gente faz também esse movimento, que ele tá com o TNT, como se estivesse contando dinheiro, para pegar a memória aqui do sintético, ficar bem assentadinho. Aí vocês fazem com calma, devagarzinho, ó, vai ajeitando todinho ele, para ele ficar bem bonitinho. Olha lá. Tá? Nosso botijãozinho tá pronto. E aqui cabe um panetone de meio quilo, tranquilamente. Ó, tá? Agora a gente vai reservar e vai fazer a mesma coisa com o nosso fundo. Então, a gente vai pegar o tecidinho e vai fazer o mesmo processo. Porém, na parte de cima, tem a nossa telinha. Então, aqui, como eu não quis fazer ele com desvirado, quis fazer ele com viés, ó. Então, a gente vai colocar aqui, ó, nosso fundo, que tem 17 centímetros, e nossa telinha, que também tem 17, tá?
nossa telinha vôlei. Então, eu vou costurar aqui, ó, direito com direito. A telinha, na verdade, não tem lado certo, não tem problema. Vou costurar a telinha em cima do meu tecidinho, um pé de máquina também, tá? Ó, a gente vai costurar aqui um pezinho de máquina. Retrocesso. Vai alinhando certinho. Vocês podem prender com clipes, né? Com pregador. Aqui eu já venho direitinho. Tô alinhando a tela, ó. Retrocesso. Tá? A telinha, ela dá uma esticadinha, mas não tem problema. A gente vai jogar ela aqui para cima, porque essa parte depois vai encaixar lá no nosso... dentro do nosso conezinho, tá? Então, aqui a gente não vai pespontar, aqui a gente não vai fazer nada, tá? A gente simplesmente vai abrir, ó. Vai juntar direito com direito. E vamos fechar aqui essas extremidades. Fechando aqui também o nosso anelzinho, ó. Então, vem aqui. Vou fechar a primeira parte do tecido, ó. Retrocesso. E agora aqui na tela, ó, a gente acerta aqui esse excessinho. E aqui a gente vai colocar um viezinho, tá? Quem quiser fazer também só uma costurinha, dobrar, fazer uma costurinha, dobrar ela 2 vezes, deixar embutidinha, pode. Cadê o outro? Mas aqui, na hora da gente desvirar, ó, essa costurinha da tela, por a gente ter feito o forro embutido, ela vai ficar aqui para fora, tá bom? Então, aqui eu coloquei um viezinho, ele não fica charmosinho, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui a gente coloca o acabamento. Aqui, né, eu vou usar o viés de boneon. Então, a gente põe aqui o viezinho de boneon, ó. É aquele que tem o vinco. Aqui eu tô com essa linha acinzentada, mas aí vocês colocam a linha da cor. Vai ficar bem acabadinho, bem perceptível, ó. Encaixa o vinco dele bem aqui na telinha e vamos prender aqui fazendo esse acabamento. Só na telinha. Na parte do tecido não precisa, porque ela vai ficar embutida lá dentro, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Bem no vincozinho, dobra, ó. E passa uma costurinha. Retrocesso. E depois a gente vai fazer um acabamento de viés aqui na boca dele, ó. Dobra. Eu sempre deixo a telinha um pouco mais para dentro, para ela não correr o risco de escapar. E passa a costurinha. Só até o início do tecido, ó. Vai ficar bem bonitinho aqui. Corta aqui o excesso. Não esquece de queimar o viés, para ele não... O viés de boneon, ele desfia. Tá? E aí ele vai ficar aqui, ó, com esse acabamentozinho. Porque na hora que a gente abrir essa tela, essa parte fica para fora, tá? Então, aqui, né, a gente colocaria uma linha branquinha, uma linha da cor do nosso viés, para ficar bem bonitinho o acabamento, tá? Só não soltei aqui para a gente não tá trocando linha, para não atrasar muito. E aqui também a gente vai repetir o processo de encaixar o fundo, ó. Então, minha costurinha tá aqui. Na outra extremidade, a gente vai fazer pique. E vai achar os 4 cantinhos também do nosso anel, ó. Junta pique com pique. E pique com pique. No meu fundinho aqui, que tá estruturado com o TNT, eu já fiz o mesmo processo, tá? Já cortei os piques. E vamos encaixar ele também agora aqui, ó. Então, a gente vai repetir todo o processo lá da base. Vem nos piquezinhos. Aqui, como é tecido, ó, ele é mais molinho. A gente vem... Aqui eu já venho prendendo, tá? Porque aqui os clipes acabam dando uma pesada. Então, eu venho, passo a costurinha, ó, e vou prendendo nas extremidades. Do mesmo jeitinho que a gente fez no outro, tá?
uma repetição de processo aqui. Vai juntando todos os cantinhos. E começou a chuva aqui. Internet, fica quieta aí, internet. Vamos aqui. Acabei escapando. Alguma dúvida até agora? Tá todo mundo quietinho aí? Aqui eu vou Tá todo mundo prestando costurinha. atenção, Cris. Olha lá, tá? Vamos para o último. Eu fiz muito na beiradinha, ele escapou. Tecido desvia. A pessoa costuma trabalhar com sintético, quando usa tecido, apanha um pouco. Tá? Agora a gente vai prender, ó, do mesmo jeitinho que a gente prendeu lá no fundo, tá? Pode clipar, pode, como é tecido, se quiser se alfinetar, pode prender certinho para ele, né, ficar bonitinho no lugar. E o fundo aqui, por ele estar estruturado, ele também ajuda nesse processo aqui. Ele está mais firminho, é mais fácil de trabalhar. Ó, a gente vai encaixando. Então, ele está com as medidas certinhas, exatas. Vocês encaixam bonitinho, ó. Prendendo os 4 cantos, não tem erro. E vocês podem aplicar essa técnica, vocês podem fazer esse círculo do tamanho que vocês quiserem. Se quiser fazer um cachepô maior, usar essa ideia, é só aumentar o diâmetro e medir a circunferência da peça. E aí, nós vamos lá fazer a mesma coisa, ó. Meu saquinho aqui quase pronto, tá? A gente vai lá fazer a costurinha, pé de máquina. Diminuir um pouco o ponto da minha máquina, porque a gente está costurando sintético. E aqui é tecido, ó. Então, a gente vem, ó. Vai tombando ele, bonitinho. Vai ajeitando todo mundo. E vai seguindo o círculo, ó. A gente sempre vai jogando o excesso para o outro lado, que daí ele não forma aqui, ó, não faz acúmulo de material. Chegou onde começou, passa um pouquinho, retrocede. E tá pronto também o nosso saquinho, ó. Que bonitinho, gente. Essa ideia de saquinho dá para fazer também várias coisas, ó. Então, tá tudo presinho aqui. E agora, o que que a gente faz, ó? Deixa eu levantar um pouquinho. A gente vai voltar no nosso TNT aqui para dentro, ó. Volta ele aqui. TNT não, gente, desculpa. Telinha vôlei. Telinha vôlei, quem quiser também fazer com a filó, pode. Ou com outro tecido. Ó, ajeita bem aqui, por isso que a gente não rebate essa costura, porque a gente vai fechar agora aqui a boquinha dele. Aqui onde a gente fez esse acabamento, ó, só se atenta aqui para acertar ele certinho, dobrar ele, ó, vincar ele, para ele ficar assim, tá? E ele tá bem na costurinha aqui. E nós vamos encaixar agora nosso saquinho dentro da nossa base, ó. Costurinha com costurinha. Aquela costurinha que a gente fez, que a gente aqui tomba o sintético, nós vamos juntar aqui com a costurinha do forro, ó. Que é bem onde está o acabamento do nosso forrinho, da nossa telinha. Cismei que a telinha tem tudo que é nome, menos tela. Ó, então, a gente vai prender aqui. Ajeita ele lá dentro, bonitinho.
Aqui também a gente fez as marcações para achar os cantinhos certinhos. Na parte de cima, a gente lembra que no começo a gente fez também as marcações todas, ó. Então, a gente vai clipando. Ele já tá nos piquezinhos. É legal quando tudo repetição de processo, é mais fácil da gente assimilar, ó. Prendendo tudo. E vamos fechar aqui essa boquinha com o nosso saquinho, ajeita bonitinho. Ó, tá? Vai ficar tudo ajeitadinho aqui dentro. E aí, a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui toda a boca dele. A gente vai lá na máquina. Ajeita direitinho. Tentar aqui virar para vocês. Ó, põe a parte para cá. E vai girando nossa peça. Você vai girando e vai passando a costurinha para não franzir nada, para nem fazer ruga. Ó, vai girando. Conforme você vai costurando um pedacinho, gira a peça, ajeita ela, acerta ela, para não ter preguinha. Costurinha de segurança. Vai girando. Vai girando. Muita calma nessa hora. Cuidado aqui com a telinha, né, para não costurar, ó. Chegamos no começo, passa um pouquinho e retrocessinho. Ó, agora aqui ela tá toda presinha. Aqui entortou a câmera. E agora a gente vai colocar um acabamento aqui, na boca desse material. Então, a gente pode colocar aqui um viés, pode colocar o viés de boneon, pode colocar o viés de algodão, tá? Pode colocar o viésinho que a gente quiser. Até mesmo, eu gosto muito também de usar o viés do próprio material, tá? Do próprio sintético. Mas aqui eu vou usar o viés de algodão, tá? Vamos usar o viésinho pronto, para ficar bonitinho, ó, xadrezinho. Esse aqui, como eu fiz xadrezinho, ó, vermelhinho. Aqui a gente vai fazer xadrezinho azul. Só que eu não vou costurar ele como é o viés de algodão, virar, tombar. A gente vai costurar ele fechadinho, como se fosse o de boneon, ó. Vou costurar direto, sem virar. Então, eu vou dobrar meu viés certinho. Venho aqui na própria mesinha, dou uma vincada, ó. Pra gente fazer o friso do meio. Narizinho chato. A gente vinca bem. Eu ia vincar ele antes, mas não deu tempo. Quem vinca aí na mesa, assim, é uma maravilha, gente, a mesa da máquina para vincar o sintético, para vincar o viés. Ó, praticidade. E aí a gente vai encaixar aqui, ó. Vamos encaixar ele aqui, bem certinho no vinco, tá? Bem aqui lá onde a gente começou. Eu esqueci de colocar minha etiqueta, mas tudo bem. Vamos prender ele aqui, ó. Quem prefere prender, vai prendendo tudo, vai acertando ele direitinho e vai prendendo, tá? Eu vou direto e a gente vai fazer a costurinha aqui, prendendo esse viésinho aqui. Ó, então a gente tomba ele aqui. Deixa ele bem encaixadinho, ó. Eu, na verdade, acho que esses clipezão aqui, esses clipezinhos acabam mais atrapalhando do que ajudando. Ó, começa a costurar e vamos fazer o acabamento. O viés, gente, na boquinha, para ele ficar bem bonitinho, a gente dá uma leve tensionada nele. Não é puxar demais, né? É só uma leve esticadinha. E cuidado aqui com a sua telinha, para ela não ficar costurada, prender ela a mais. Então, a gente vai acomodando tudo e vai repetir o processo, só que colocando o acabamento, ó. E aí, quem tem medinho do viés, é aquela história de perder o medo, de treinar, vai devagarzinho. Ó, a gente está bem no vinco aqui, ó, do viés e do sintético, tá?
Então, ele fica bem firminho aqui no lugar, ó. Vamos fazendo aquele mesmo processo de vir girando a peça, ajeitando ela e colocando acabamento. Vai repetindo. Aqui para o meu viés bater certinho, que eu dobrei ele, a gente está meio pezinho de máquina para dentro. Estou chegando aqui no final. Ajeito aqui minha peça. Vou cortar aqui, ó, meu tecido, meu viésinho. Vou dobrar aqui, vamos ver se dá aqui para ver. A gente dobra um pedacinho para dentro para fazer o acabamento. E encaixa lá de novo. Encaixa bem direitinho, ó. Segura. Passo, ó. Depois que eu passei, que eu dou um retrecente. Agora a peça fica toda esbagaçadinha, a gente ajeita ela de novo. E olha lá, vou cortar essa linha aqui. Nosso viésinho tá pronto. Olha lá, do lado de dentro tá tudo presinho. Ó, aqui o nosso acabamento. E a gente vai puxar a telinha para fora, ó. Agora a gente só levanta a nossa telinha. E vamos passar agora o viés também aqui na boca da telinha, tá? Ó. Ajeita lá bonitinho. Nosso porta-panetone. E olha lá, o forro, por ele estar... O fundo, né, gente? Por ele estar com TNT, olha, ele fica bem assentadinho lá no lugar, tá? Então, quando a pessoa tirar o panetone, não vai vir... né? Às vezes, quando o forro é solto, vem tudo para cima. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar o viésinho na boca aqui da nossa telinha, tá? Tudo repetição de processo, ó. A gente começa também aqui. Aqui a gente vai tombar, ó. Onde ficou tombado aqui, ó, o nosso acabamento, a gente vai encaixar, tem que tombar ele para o mesmo lado, ó, para ele não ficar torcido, tá? Então, se atentem a isso aqui. Deixa eu só tirar essa pontinha dele. E vamos passar aqui também a faixinha, tá? Eu vou passar ela direta, ó. Do mesmo jeito, a gente coloca o vinco, ó, do viés bem na bordinha aqui da nossa telinha. E na telinha eu sempre jogo um pouquinho, eu gosto de fazer assim, deitadinho na mesa, e eu jogo um pouquinho mais para dentro a tela, porque a tela é meio ingrata, às vezes, para ela escapar daqui de dentro, tá? Ó. Então, a gente vai vindo aqui, prendendo. Não dá retrocesso agora aqui, deixa para dar depois. Ó. Então, a mesma coisa, aí cuidado, ó, abre, né, a boca e vai fazer o mesmo processo de girando, ó, vai encaixando a tela bem dentro aqui do nosso vinco, eu coloco ela um pouquinho a mais para dentro. Na telinha é legal para vocês treinarem, ó, a colocação do viés, porque vocês conseguem ver a parte de baixo do viés e vocês vão encaixar ele bem certinho e passar a costurinha, ó. A tela é muito legal para vocês treinarem o viés. Vocês acabam entendendo a margem do pé de máquina, da máquina de vocês, que varia um pouquinho da máquina doméstica para industrial, porque você enxerga, então você consegue encaixar certinho. Ó, vai girando. Encaixou, ó. Eu tô vendo aqui onde tá meu viés aqui, encaixo e vou prendendo. Vai girando, ó. Vai ajeitando, vai deixando ela retinha aqui. Encaixa. Ó. Quase acabando. Vinca, ó, o viésinho com a mão
direitinho. Bem, então tá quase acabando, a gente vai repetir o processo, corta um pouquinho maior. Eu sempre corto também, ó, chanfradinho, tá? Eu não corto ele reto. Na hora que a gente dobra ele encaixa melhor. Ó, agora a gente vai sobrepassar aqui esse pedacinho. Aí eu venho aqui, ajeito a minha peça. Cuidado para não pesar, né? Entortar aí. Olha lá. Encaixa ele aqui. E aqui, essa pontinha que sobra quando a gente dobra, a gente pega uma tesourinha, uma chavinha de fenda, ó, desse acabamento, enfia ele lá para dentro, ó. Retrocesso. E agora vamos arrumar a nossa pecinha de novo. A gente vai costurando, vai deixando ela toda esbagaçadinha. Vamos botar aqui 1/3 do panetone dentro. Limpar as linhas, ó. Olha aqui nosso viésinho como é que tá. Ó, nosso viésinho. Aqui dentro, bonitinho, ó, tudo presinho. Olha aqui na emenda, viram? Que não nem dá para ver, ó. Quase não dá para ver onde que a gente começou, onde a gente terminou. E aí, arruma seu panetone. Vai dar de presente para alguém, já dá, quem quiser dar para mim, já dá com panetone de presente, tá? A gente amarra aqui, ó, uma fitinha com lacinho, né? Vou usar essa fitinha aqui, ó. A gente vem e amarra ele aqui, ó. Aí já fica uma embalagem bem bonitinha, bem fofa. O outro, esse daqui, gente, ó, eu prendi ele aqui na costura junto. É uma ideia também, tá? Esse aqui eu preferi deixar solto. Eu achei essa fitinha muito molinha. Mas pode prender ele quando a gente faz a costurinha aqui do viés interno. Pode prender ele também lá dentro. E a gente amarra. Nosso saquinho, ajeita, ó. Não tinha uma fitinha azul mais grossa. É muito fininha. Olha lá. E nosso porta-panetone tá prontinho, gente. Deixa eu virar para cá. Vocês acharam difícil? Não é tranquilo de fazer? Olha lá as emendinhas que nós falamos, né? De dar continuidade, ó. O fundo dele, todo bonitinho, nosso círculozinho aqui, ó. Nossa, tem